Vivemos tempos curiosos. Em muitas cidades, as ruas estão movimentadas, as telas estão acesas, mas os bancos das igrejas estão cada vez mais vazios. Não é apenas uma impressão dócil, é um fenômeno real que pesquisadores e institutos vêm documentando ao longo das últimas décadas. Em países ocidentais, uma boa parte das pessoas criada no cristianismo nem sequer se identifica mais com ele na vida adulta, e isso não acontece por uma explosão dramática, mas por um desvanecimento silencioso da fé na vida cotidiana. Não estamos diante de um colapso repentino, mas de uma erosão gradual. As pessoas não necessariamente dizem, nunca mais acredito. Muitas simplesmente deixam de frequentar, de nomear Deus como prioridade e de encontrar sentido na prática religiosa institucionalizada. Essa crise espiritual silenciosa muitas vezes se manifesta antes no coração do que nos olhos alheios. A pergunta que ecoa não é apenas por que as pessoas abandonam a igreja, mas porque elas deixam de sentir necessidade da fé que carregaram na infância. A fé, historicamente, foi o eixo moral que orientou comunidades. Era normal que famílias inteiras cultuassem, aprendendo histórias de fé na mesa de jantar, antes de aprenderem fórmulas de cálculo ou mecanismos de mercado. Hoje, essa transmissão cultural foi fragmentada. Muitos crescem numa sociedade na qual a religião não é rejeitada expressamente. Ela simplesmente não faz parte do repertório cotidiano de sentido. A secularização, essa tendência de reduzir a religião à esfera privada, ou tratar Deus como uma opção pessoal entre muitas, não é um fenômeno de um dia para o outro. É o resultado de décadas em que o discurso dominante enfatizou autonomia individual, progresso científico e autonomia moral, muitas vezes deixando a fé como algo antiquado ou inconveniente. Isso não significa que a espiritualidade desapareceu em todos, mas que a religião institucional deixou de ser central. A tecnologia e a internet criaram um ecossistema de sentido plural. Pessoas podem acessar qualquer filosofia, qualquer ensinamento, qualquer versão de espiritualidade, sem passar por uma instituição religiosa. Isso pode ser libertador, mas também enfraquece os pilares de compromisso, responsabilidade e disciplina espiritual que a tradição religiosa sempre exigiu. Quando a igreja é vista apenas como um fornecedor de respostas fáceis, ou uma marca cultural sem substância vital, ela perde relevância para quem vive imerso em um mundo de perspectivas líquidas e substituições rápidas. A fé se torna um item opcional, e não uma necessidade profunda, central à identidade pessoal. Parte do abandono da fé não está na ausência de espiritualidade, mas no surgimento de uma espiritualidade rasa. Muitas pessoas hoje se consideram espirituais, mas não religiosas. Isso significa que buscam significado em práticas vagas, experiências emotivas ou filosofias fragmentadas, sem realmente buscar compromisso ou profundidade. É sentir algo espiritual sem disciplina de fé. A religião ofertava uma narrativa abrangente sobre a vida, morte, propósito e moralidade. Quando essa narrativa perde força, indivíduos experimentam um vazio existencial silencioso. Têm experiências subjetivas de transcendência, mas nenhuma estrutura sólida para transformar essas experiências em compromisso duradouro. A fé perde o corpo, mas a sensação de busca permanece. A Bíblia nos apresenta personagens com fé ativada pela crise. Abraão deixou sua terra por convicção. Daniel manteve propósito mesmo em terra estrangeira. Quando a fé é apenas entretenimento espiritual, sem contexto de dificuldade, ela não é testada nem fortalecida. O resultado é uma espiritualidade leve demais para o peso da realidade humana. Redes sociais, conteúdo instantâneo e cultura da imagem criam a expectativa de que experiências espirituais devem ser sempre positivas, instantâneas, virais. A fé, de fato, não é espetáculo. Ela é arte de permanecer mesmo quando ninguém aplaude. E muitos se afastam quando percebem que essa profundidade autêntica exige mais do que likes. Igrejas vazias não são apenas locais físicos com cadeiras desocupadas. São sintomas de famílias desconectadas, lares fragmentados e relações sociais cada vez mais digitais e menos presenciais. Onde antes havia comunidade, agora existem redes sociais. Mas redes não substituem encontros reais, vulnerabilidade compartilhada, apoio mútuo em tempo de crise. Nas Escrituras, a fé nunca foi solitária. Os cristãos primitivos não se isolavam em cavernas. Eles se reuniam, partilhavam pão, cantavam, choravam, riam e suportavam um ao outro.
Esse tecido comunitário foi, historicamente, um dos fatores que mantiveram a fé viva em tempos duros. A ausência disso hoje cria uma fé enfraquecida pela falta de laços profundos. A educação religiosa em família também influencia fortemente a permanência. Aqueles criados em lares com prática consistente de fé tendem a manter crença mais tarde na vida. Em contraste, quem cresceu com pouca instrução prática ou frequência religiosa tende a se distanciar mais facilmente na vida adulta. Igrejas que perdem sentido de comunidade frequentemente se tornam meras instituições sociais ou clubes culturais. Quando a fé é consumida como produto e não vivida como compromisso, a presença física na comunidade se torna opcional. E muitos escolhem não participar. Isso mesmo antes de questionarem a fé em si. Uma parte não negligenciável da perda de fé entre pessoas envolve experiências negativas com instituições religiosas ou líderes, escândalos de abuso, posturas contraditórias e coerção moral inadequada ferem a confiança e afastam pessoas que buscam autenticidade. Quando uma instituição que deveria ser porto seguro se torna palco de disputas, política ou favoritismos, a fé pessoal pode ser ferida. Isso não significa que Deus deixou de existir. Significa que as instituições humanas são falíveis, como tudo o que é feito por mãos humanas. A modernidade também confronta as instituições com demandas de adaptação constante, ser relevante, acolher pluralidade, responder a debates sociais e políticos. Algumas comunidades responderam com autenticidade, outras tentaram ajustar sua mensagem para agradar ao mundo e acabaram perdendo a centralidade cristã. Quer se reconheça ou não, a confiança nas instituições religiosas caiu. Parte disso vem de experiências pessoais. Parte vem de narrativas culturais que retratam a religião como antiquada ou intolerante. E essa imagem, verdadeira ou exagerada, influencia a decisão de muitos de abandonar ou nunca se aproximar de uma fé institucional. Muitos hoje buscam sentido em carreiras, hobbies, autoajuda, mindfulness, bem-estar, meditação secular, política ou ideologias diversas. Essas esferas oferecem respostas parciais para questões existenciais, mas frequentemente faltam estrutura transcendente, narrativa de esperança ou compromisso ético duradouro. Elementos que tradições religiosas historicamente forneciam. A ausência de fé não significa necessariamente ausência de espiritualidade. Há um número crescente de pessoas que se consideram espirituais, mas desacreditam em religiões organizadas. Essa distinção pode parecer sutil, mas é real e tem intensificado a percepção de que a religião institucional ficou para trás. Em alguns lugares, jovens buscam respostas fora das instituições tradicionais, seja em comunidades online, grupos de estudo independentes ou práticas espirituais que não passam pela porta da igreja. Mesmo que isso represente busca de sentido, muitas vezes falta estrutura comunitária, disciplina e tradição que consolidam vida espiritual profunda. A fé genuína, aquela que transforma caráter, dá propósito e sustenta a esperança em meio à dor, não se encontra apenas em experiência emocional ou crença solta. Ela se encontra em compromisso, responsabilidade, prática ética, serviço e comunidade. Quando esses elementos desaparecem, as pessoas se afastam não da espiritualidade em si, mas do que elas experimentam como versão rasa ou irrelevante dela. O abandono da fé não é um fenômeno simples, não se reduz a um mau momento, um modismo ou uma rebeldia juvenil. É resultado de décadas de transformação cultural, individualismo, secularização, crises institucionais e uma espiritualidade que muitas vezes nunca passou da superfície. Mas essa crise silenciosa também revela algo profundo. A alma humana ainda busca sentido. Mesmo na Europa secularizada, mesmo com as cadeiras vazias, há sinais de curiosidade espiritual, seja nas vendas de Bíblias em determinados contextos ou na busca por grupos online que discutem temas de fé com profundidade. A pergunta que fica não é apenas por que as pessoas abandonam a fé, mas o que faz com que alguns permaneçam firmes mesmo quando toda a cultura ao redor muda? O que torna a fé uma escolha consciente e não apenas um hábito cultural? Talvez a resposta não esteja em lamentar números vazios, mas em reconstruir significado profundo, comunidade real e compromisso que transforma a vida, não apenas a aparência. A fé não precisa ser mainstream, ela precisa ser verdadeira.